Boa noite, pessoal. Eu quero fazer uma começar uma retrospectiva. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube para vocês. Eu vou fazer uma retrospectiva das nossas aulas e depois passar para, quiser até chegar ao ponto de começarmos a filosofia da educação no período moderno, né, que será o nosso próximo encontro. Então, a nossa primeira aula, se vocês se recordam, eu entrei, deixei o material na mesa e fui para o meio dos alunos. Sentei lá, conversei com alguns colegas, com alguns alunos ali do lado, conversando a respeito de se o professor viria ou não viria. E depois me levantei, fui para a sala, fui para a mesa e, e eu, quer dizer, que eu pensava, o que foi qual o porquê daquele gesto, daquela ação. Quem é o professor e quem é o aluno? É, onde que nós somos professores e onde que nós somos alunos? Em que momento? Qual é... Porque, assim, o Paulo Freire, ele tem uma... Dentre tantas frases do Paulo Freire, eu peguei uma desse livro, Pedagogia da Autonomia, onde ele diz que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Então, o que eu quis colocar para vocês ali, naquela situação, é que todos ensinamos e aprendemos. Essa é aquela mensagem inicial. Todos aprendemos e ensinamos. Ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada. Então essa é a nossa primeira análise, primeira abordagem em relação a por que eu fui me sentar no meio dos alunos. Ou seja, é preciso que aprendamos juntos, sempre entendendo que aprender é um ato de autonomia. Eu acho que esse momento de quarentena, de isolamento social, está nos colocando muito forte isso. É, aprender como um ato de autonomia. Ninguém, até o próprio Paulo Freire diz que ninguém ensina ninguém. Especificamente tão de colocação de coisa na cabeça, não, entendeu? E outra, ninguém ensina se ninguém aprende. Então essa é fundamental, principalmente no caso, vocês que estão no ensino superior, esse processo de autonomia. E para entender a disciplina, no caso partindo já para a nossa segunda aula, para entender a disciplina se fazia necessário saber o que cada um de vocês já sabe. Né? O que é filosofia? Alguns de vocês já tiveram aula de filosofia e outros não. Mas o que é filosofia? O que é educação? E como juntar, então, filosofia e educação? Ou seja, o que era essa disciplina filosofia da educação? Daí eu pedi para que vocês fizessem aquele questionário, coloquei algumas questões para que vocês respondessem. E o objetivo ali também não era dar nenhuma devolutiva naquele momento, mas fazer uma análise como eu fiz com vocês na própria aula, a partir de alguns alunos, de algumas respostas que vocês deram. Mas fundamentalmente para que, se nós chegarmos ao final do semestre, né, do curso, e vocês perceberem que o que vocês sabiam, se eu pedir a mesma pergunta, se eu fizer as mesmas perguntas para vocês que eu fiz no início, e vocês derem as mesmas respostas, significa que a disciplina não contribuiu com nada. Né? Então o objetivo daquela aula, daquela ação, é tentar ver ao final do curso, né, se a disciplina contribuiu com alguma coisa para melhoria, para mudança de entendimento de vocês a respeito da filosofia, da educação e da filosofia da educação. Né?
Então, esse é o objetivo daquela aula que eu faço em todos os cursos, todos os inícios de semestre. Para fazer, na verdade, isso se chama avaliação diagnóstica, para ver até que ponto. Porque eu lembro que quando eu comecei o curso, né, quando iniciei a filosofia, o curso de filosofia, um professor, isso lá nos anos 86, um professor disse o seguinte: se vocês saírem daqui da mesma maneira que vocês entraram, vocês perderam 3 anos da vida de vocês. Tá? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu faço essa análise inicial. Então, o que vocês já sabiam dessa disciplina? Né? A partir daí, então, nossa aula seguinte seria buscar a identidade da filosofia da educação. Claro que eu poderia buscar em vários autores, mas eu busquei esse texto do Severino, que eu disponibilizei para vocês, e depois o do Silvio Galo, que na verdade o Severino ele faz, na análise que ele faz da epistemologia da filosofia da educação, ele traz uma reflexão do Silvio Galo. Então, para enriquecer essa nossa análise, eu também disponibilizei para vocês o texto do Silvio Galo que o Severino cita. Então então, de novo, não é um citado do melhor, não é isso, mas uma reflexão que se fazia necessária naquele momento. E nessa análise dos textos do Severino, nós chegamos a Platão. E Platão na área da educação, da filosofia da educação, é o principal nome da Grécia Antiga. E essa abordagem a respeito da filosofia da educação, nós analisamos então o mito da caverna. Próxima